Está começando mais um episódio da TheCast, do Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus em Piracicaba. Aqui, a direção geral é o nosso pastor-presidente Irineu Lima Pereira. E o episódio de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre a questão do impacto transformador que a igreja causa quando evangeliza pessoas, comunidades e o quanto isso surte de efeito positivo nas nações por onde o evangelho chega. E a convidada especial de hoje é uma amiga querida, a Keren Gonçalves, formada em serviço social, é também regente aqui dos jovens da nossa igreja e também mãe. Keren, seja muito bem-vinda. Obrigada, Joyce. Muito obrigada por você aceitar esse convite. E eu agradeço pelo convite. Tenho certeza que você tem muito a nos dizer hoje, principalmente nesse quesito do serviço social. Mas antes, se apresente, fale um pouco de você. Eu sei que você não era de Piracicaba. Não, eu me chamo Keren, né? Como já foi dito. Eu sou paranaense, nasci numa cidade muito pequena, chamada Terra Rica, e vivi lá até os meus 18 anos. Como é uma cidade que tem poucos recursos, né, na área da educação, até mesmo de trabalho, aí eu tenho uma irmã gêmeas, junto com a minha irmã e com uma outra amiga, a gente veio para Piracicaba em busca de trabalho. E a gente cresceu na igreja, então nosso maior vínculo como sociedade, como comunidade, sempre foi a igreja. E a gente encontrou, né, a igreja de Piracicaba, Assembleia de Deus do Belém, que nos acolheu muito como pais mesmo, todos os irmãos, o nosso pastor Irineu, a nossa irmã Laurice como mãe, que quem conhece ela sabe o papel de mãe que ela tem na nossa vida. E após um ano, os meus pais vieram para cá e por aqui a gente ficou. Eu sou mãe, tenho um filho de 4 anos. Eu me formei em serviço social, atuo como assistente social desde 2018. Hoje, na área da política de habitação, que foi a política que eu mais atuei até o momento. Também já atuei na política de assistência, em uma OSC, né, que são organizações filantrópicas, que atua diretamente com crianças autistas. Também já atuei no CRAS, né, junto com as meninas. Aí numa OSC também, que ela atuava com pessoas doentes, crianças, né, em estado de vulnerabilidade social e pessoas com doenças crônicas. É uma OSC, hoje ela não atua mais, só que ela atuava em 4 cidades: Piracicaba, Limeira, Araras e Rio Claro. E eu era a única assistente social das 4 cidades. Então, assim, foi a minha primeira experiência no serviço social. Foi muito impactante e desafiador, porque eu conheci o mundo ali do serviço social e eu sempre amei. Quando eu era pequena, né, tipo adolescente, o que que você quer fazer, Keren? Eu nem sabia que existia faculdade de serviço social. Eu só falava, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero uma profissão que ajude o próximo. Até que me chegou o meu conhecimento, eu fui buscando da faculdade de serviço social. Foi aí que eu ingressei e eu amo ser assistente social e atuar na minha vida profissional e também poder partilhar, atuar, mesmo que pouco. Eu acredito que eu preciso fazer mais dentro da minha igreja. Eu me recordo muito bem, inclusive tive a oportunidade de participar com você de um projeto de visita a uma casa de recuperação aqui em Piracicaba. Eu lembro até que um dos líderes na época era o pastor Nilsley. E nós tínhamos um grupo de jovens, né? Eu não era tão jovem assim. Apesar Eu de era mais jovem. você era mais jovem, acredito que você era solteira. Sim. Você e as suas irmãs mobilizavam ali os jovens, outros irmãos também, para estar fazendo essa visita. Então, de fato, eu acredito que isso já vinha com você, né? E por que que você escolheu naquela época, por exemplo, atuar com visitas nesse instituto particularmente? Você já conhecia o trabalho dessas casas de recuperação através de um estágio que de repente você já tinha conhecido, efetuado algum trabalho lá? Como que se deu isso? Não, na verdade, é que a nossa igreja, como outras igrejas também, na época do evangelismo, antes mesmo de vir para cá,
a gente o que acontece? Alguns jovens que estão no mundo e inclusive quando eles crescem em uma sociedade, em um meio, em uma comunidade que ela vamos colocar os jovens que crescem nas favelas. Piracicaba hoje tem favela, mas a minha cidade não tinha, então eram os bairros mais vulneráveis. Eles, pelo comportamento, pela fala, pela cultura, eles têm um certo bloqueio em vir até a igreja. E a igreja precisa ir até eles, né? E lá a gente percebeu essa demanda que tinha muitos jovens que não entravam na igreja simplesmente por causa da aparência, porque não queria tirar o boné. Ou porque falava um pouco em gíria, então assim, era um mundo distante dele. Só que a palavra de Deus, ela é uma palavra que alcança a todos, né? E é uma palavra que é poderosa e tem um poder de transformação. Foi aí que, também nesse projeto de evangelismo aqui em Piracicaba, que a gente entendeu que se deparando, porque o evangelismo, a gente fez alguns trabalhos noturno Uhum. com alguns moradores de rua, né? E lá conversando, a gente percebeu que aquele momento deles ali era passageiro. Então, eles estão na rua temporariamente. Ou eles se deslocam para outros locais, outras cidades, ou eles, em busca de uma transformação, eles vão parar dentro de uma casa de recuperação. Foi aí que a gente identificou um dos que estavam lá e uma casa que também tinha uma parceria com uma certa igreja cristã da nossa cidade e eles ficavam lá, fazendo tratamento, fazendo acompanhamento de saúde mental, e eles estavam muito sedentos da palavra de Deus. Foi aí que nós se candidatou para ir até lá umas 3 vezes no mês para realizarmos culto lá. E cultos com palavra e também a gente sempre levava algo que nos aproximasse deles. E eles eram servidos de alimento lá, mas a gente entende que a mesa aproxima, né. Então essa questão da mesa aproximar, do café aproximar, a gente tinha esse contato para até que fortalecesse o nosso vínculo com eles. E foi daí que surgiu. Então esse projeto ele atuou por uns 2 anos aproximadamente. E a gente encontrou muitos jovens lá, muitos deles aceitaram Jesus naquele momento. E recentemente, um dos jovens que a gente encontrou na rua, onde a palavra de Deus foi pregada, ele entrou em contato conosco através de uma rede social, agradecendo porque ele casou, Que ele é bênção. pai. E hoje ele voltou para a igreja porque ele era filho de um pastor que estava longe de casa e os pais não tinham nem mais notícia. Uhum. Aí a gente vê como o evangelho transforma. E até mesmo nessa atuação do próprio serviço social, de amar o próximo, de ir até o próximo, é como Jesus disse: eu estive preso, mas vocês não me visitaram. Então, aqueles que estão lá, assim como tem outras pessoas, outros cristãos que atuam diretamente dentro de cadeias penitenciárias, de hospitais, de OSCs, de casas de acolhimento, todos nós estamos indo fazer o que o próprio Jesus disse para a gente fazer. Então, iniciou daí. E para mim foi enriquecedor esse trabalho, porque lá a gente se deparou com muita coisa e a gente percebeu que o evangelho realmente é poderoso. Uhum. E ainda mais essa fase que eles estão precisando de ajuda, tem um grito de socorro ali para uma mudança de vida. Conhecer o Senhor, né, esse caminho que é a verdade e a vida, e contar, orando e declarando e entregando diante do Senhor, aprendendo, né, através daqueles que estão levando o evangelho, de poder orar, porque tem livre acesso com Deus, é uma força, né, uma renovação que acaba a pessoa encontrando para ela enfrentar aquela jornada que de fato é desafiadora, né, Sim, Keren? sim. E a gente também perceber, Joyce, que não é no nosso tempo, né? E é no tempo de Deus. Ainda mais uma pessoa, um indivíduo que ele tem uma certa, como que eu posso dizer a palavra? Um certo vício, né? De bebidas, de drogas. Ele tem uma questão de saúde também ali que precisa de uma libertação. E por muitas vezes a gente se depara com um indivíduo aonde a gente tem que cuidar como um bebê mesmo.
porque é cheio de idas e voltas, né? É um ciclo aonde por diversas vezes ele volta para aquele momento. E também no evangelho, como há uma transformação de vida, há uma responsabilidade minha, Keren, como indivíduo, que permite que o Espírito Santo trabalhe em mim, para que eu nasça de novo, né? Todos nós, cristãos, precisamos permitir a atuação do Espírito Santo. E eles também precisam permitir. Então, por muitas vezes, a gente, assim, se cansa, né? Fala assim, nossa, a pessoa vem, aí depois ela sai, ela vem, depois ela sai. Mas é o que você realmente disse, eles estão gritando por socorro, né? Assim como aquelas pessoas que Jesus se deparou estavam gritando por socorro. Até que Jesus chega e transforma. Até que eles se permitam que o evangelho transforme eles. E as renúncias começam a acontecer. A renúncia é que eles entrem no processo de santificação. Então há esperança, né? Há esperança para todos nós. Há esperança, não é em vão esse trabalho. E o fruto, por mais que eu acredite que não seja no meu tempo, que a gente quer imediato, mas ele é colhido. Porque a boa semente, a boa palavra foi plantada. E a igreja tem esse papel de transformar, sabe? O que as políticas públicas lutam tanto para fazer em décadas e não consegue, que é de transformar, que é de dar autonomia, que é de resgatar a questão da autoestima, que é de direcionar os caminhos, que é tirar a violência, né, do mundo, que é tirar a fome. A igreja, em questão de uma palavra poderosa, que é a palavra de Deus, ela consegue impactar a sociedade de tal forma onde é transformação. E é esse papel que a igreja possui. Além das questões social, das obras sociais, né, de projetos sociais, agora a gente falando de um âmbito da palavra de Deus mesmo, das boas obras, que é a palavra de Deus, ela consegue causar esse impacto que o Estado não consegue. Eu digo nesse quesito de transformação, de mudança de vida. Porque existem serviços e políticas públicas que atuam por anos até que que tenha uma mudança de mentalidade e a pessoa consiga, como indivíduo, como cidadão, exercer aquilo que de fato lhe compete. O que a palavra de Deus transforma. E muda a mente, que é o que a Bíblia diz, né? Sede transformados pela renovação, né, do vosso entendimento. Que entendimento esse? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, tudo que as políticas pregam, né, para que de transformação, a palavra de Deus já fala. Desde lá de trás, sabe? A mudança de mentalidade, a mudança de vida, o deixar os vícios, os pecados, que é a raiz de todos os males. Então, a igreja, eu atuo na área de serviço social e por diversas vezes eu já ouvi pessoas, técnicos de referência falando: se a igreja soubesse o poder que ela tem nas mãos, porque toda casa que a gente entra, como técnicos mesmo, de qualquer política pública, qualquer serviço, todos eles estão sendo assistidos e todos eles são pertencentes a uma comunidade de fé. Olha, E o que eles falam? A psicóloga ela vai lá e fala uma coisa, sem só, não, mas o meu pastor disse isso. olha, que A interessante. líder do seu direção disse isso. Então, líderes, pastores, referências, eles têm um poder de transformar aquela vida mesmo, porque eles são uma referência para aquela família. E é uma referência positiva. Então, eu quero, como cristã, se eu atuo em alguma área da igreja, você, Joyce, né, como líder do Unikids, você tem um papel muito poderoso nas mãos. Porque alguma criança vai olhar e vai falar assim: a tia Joyce falou que isso é para fazer, ou que isso não é para fazer. Então, olha que papel transformador que a igreja tem. A gente, como membros dessa igreja, né? Como sendo essa igreja. Uhum. E é maravilhoso, né, você contando o quanto você tem de entusiasmo e o quanto isso é contagiante. E a gente começa a olhar para a igreja e falar: realmente a igreja é extraordinária, a igreja de Cristo. E esse projeto para a casa de recuperação, ele ainda está ativo ou você está envolvida com outros projetos? Agora, como querem cristã, não como a querem do serviço Cristã. social, né? Esse projeto ele ainda continua, porém a gente não atua diretamente mais nele, até porque ele tomou corpo.
Então eles têm hoje um amparo, da igreja mesmo que fundou esse projeto. Então eles têm um corpo técnico, aí a gente entendeu que, eles já estavam caminhando sozinhos, e hoje eu como Keren, junto com outras irmãs aqui da igreja, a gente fiquei muito tempo no grupo de visitas, domésticas, que é o mesmo termo que a gente usa para o serviço social, que é um instrumento do serviço social. Então, a igreja atua dentro desse instrumento, através da visita domiciliar, através dos cultos nos lares, né? Que é levando a palavra de Deus, que é levando restauração, transformação. E também um projeto que, assim, é o projeto que me ganha, né, na verdade, que me causa bastante alegria no coração. Eu acredito que vem da parte de Deus, que é o projeto Mães e Filhas, né, Uhum. a qual você também faz parte, outras irmãs aqui da igreja também fazem parte. E hoje a nossa igreja é muito rica de profissionais, né, Uhum. advogados, psicólogos, pedagogos, eh eh, pro eh professores, psicanalistas que atuam diretamente em áreas que o serviço social precisa desses profissionais, a gente conseguiu trazer para dentro desse projeto que chama Mães e Filhas, e a gente tem ido até as nossas congregações, levado temas muito importantes, direcionadores para as mães, no caso, né, que são as irmãs que já são mães, e as filhas, aquelas que são adolescentes, que são jovens, também são casadas, porém ainda não são mães. E levando essa palavra de Deus para que a gente consiga o que mais nos paralisa hoje é as nossas emoções, Uhum. né? E a gente não pode deixar que elas nos dominem, né? Até porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e as nossas emoções, elas são estáveis, né? E o que de fato precisa nos direcionar é a palavra de Deus. E é sobre essa temática que a gente vem trabalhando com as meninas e sobre a identidade. E o que mais o serviço social procura trabalhar? Identidade, autonomia. Então, qual é a nossa identidade como mulher, Joyce? É ser filha de Deus. Uhum. A gente é filha de Deus. E quem é o nosso pai? Nosso Deus, sabe? Então, quando eu reconheço Deus, essa questão da paternidade divina, e eu como filha, essa identidade, a gente consegue viver os propósitos de Deus, que Deus tem para nós aqui na terra. E é sobre isso, é resgatar a verdadeira identidade, aquilo que o mundo tenta a todo momento roubar de você. Uhum. Colocar uma identidade que não existe. E com um discurso contraditório, que causa uma certa ilusão. Não, você escolhe quem você é você dita as suas regras. E não é Uhum. assim. Porque aí você foge do propósito de Deus. E Deus deixou uma identidade para mim e para você, que é ser filha dele. Então, esse projeto, a gente começou fazem uns 4 anos, a gente começou como, Princesas do Rei, depois a gente, teve um outro formato, iniciamos só apenas com adolescentes, e hoje a gente atua vinculado ao grupo do MADEP, né, e com mães, jovens e adolescentes. E Deus tem levantado muitas mulheres voluntariamente, que se entregam bastante para que essa obra cresça. Uhum. E agora os filhos, né? Recentemente eles Ah, trabalham na nossa igreja. agora os filhos, isso. A gente atuou 2 vezes com os filhos, que são os meninos, também trabalhando sobre a questão da identidade. E também é importante, que eu não falei, ressaltar, no quesito mãe, trabalhar essa questão desse vínculo entre mães e filhas, desse diálogo, desse acesso e da atuação do Espírito Santo na vida da mãe, através da educação, sabe, da questão da criação dos Uhum. filhos. Como deixar que o Espírito Santo atue em mim, como mãe. Mães diferentes, mães que trabalham fora, mães que trabalham em casa, mães que foram mães novas, mães que foram mães mais velhas, mães de 10, mães de 1. Mães que têm, mais tranquilas, mães mais agitadas, Uhum. como eu quero como mãe. Dirigida pelo Espírito Santo, dentro nesse mundo aonde a tendência é dos amigos chegarem primeiro,
da escola chegar primeiro, da sociedade chegar primeiro, e eu, ali dentro de casa, como mãe, chegar primeiro no meu filho e levando a palavra de Deus para que ela norteie a vida dele e resgatando esse vínculo familiar, esse sentar na mesa, essa troca de diálogo, essa a questão do cuidado. E a gente, mães, que tem um papel muito importante nas mãos de governar uma casa, né? A gente sabe que a autoridade é do Muita homem. coisa, né? Mas o de governar, Joyce, é muita coisa. É verdade. Então, o projeto ele vem para atuar mesmo nessas áreas e resgatar aquilo que está se perdendo, né? Mas o que a Bíblia deixa bem claro, que é primordial para nossa vida. Aproveita, Keren, deixa o arroba do Instagram do Mães e Filhas. Do Mães e Pra pessoa Filhas. acompanhar, saber onde vai acontecer o próximo evento. Sim, gente, eu sou péssima com rede social. Eu até falo para as meninas, gente, me ajudem, mas mães, é um traço, filhas. Eu vou até pedir ajuda para que deixe depois embaixo e as meninas consigam acompanhar a página, porque todos os trabalhos são postados lá, as agendas são postadas lá também. Então, por mais hoje a gente está na Igreja de Novo Horizonte, um exemplo. Só que você que é do centro também pode ir até lá. Ou então, você que é de uma outra igreja nossa, de congregação, pode também convidar o grupo para ir saindo atuar na sua igreja. Maravilhoso. Você comentou no início da sua fala, quando você começou a falar acerca do serviço social e também sobre a igreja, que a igreja ela atua muito forte, onde o Estado não chega, onde as políticas públicas que deveriam funcionar não funcionam, mas a igreja está lá. Cita para a gente, né, e para os irmãos também conhecerem esse trabalho que a igreja faz, seja naquela congregação pequenininha, seja nas grandes sedes, hoje como a nossa igreja. Quais são essas ações que elas fazem de forma brilhante, de forma muito efetiva e que são impactantes aí para a comunidade onde está inserida? O que é importante a gente conseguir diferenciar o que é assistência e o que é assistencialismo, né? Porque quando a gente fala sobre serviço social nas igrejas, o que mais remete na nossa cabeça? A igreja entrega a cesta básica. É o que todo mundo fala e é a primeira referência que vem na mente daqueles que entendem como serviço social. E o serviço social, a assistência de fato não é isso, né? Não é só isso. Porque é uma entrega de cesta básica, o pagamento de água, de luz, são ações sociais que são vistas como assistencialismo. Por que assistencialismo? Porque eu assisto você naquela demanda pontual. Ok. Então, eu estou assistencialismo. Essa demanda pontual, eu estou te assistindo. Só que o serviço social, ele trabalha na linha da assistência. Qual que é a diferença? Vamos pegar um exemplo de uma família que se encontra em estado de vulnerabilidade social. Lembrando que a vulnerabilidade social não é só a questão econômica, porque é muito voltado à família que se encontra em estado de extrema pobreza, ser considerada como família em estado de vulnerabilidade social. Porém, existem outras vulnerabilidades que estão dentro de algumas famílias ou de alguns indivíduos que não são a questão da renda, a questão econômica. Existem famílias que são de classe alta, média, e elas enfrentam questão de vulnerabilidade devido a uma violência doméstica, a uma violência sexual, a uma questão de saúde. Então, ela também é uma família vulnerável, porque ela também está vulnerável nesse quesito, né? E então, todas as nossas famílias da igreja, em algum momento, vão se deparar com alguma questão social, mesmo que ela tenha uma questão de renda, né? E por que eu preciso pensar de uma forma de assistir essa família com o instrumento da assistência? Por quê? Agora, pensando numa família que em estado de vulnerabilidade, ela precisa de uma cesta básica naquele momento, até para que supra uma questão emergencial dela. A caráter emergencial, o Estado e a igreja acaba suprindo essa necessidade, de fato, até para que essa família consiga sobreviver, porque o direito à alimentação é um dos direitos primordial, como o direito à habitação, né? É a moradia, enfim.
E só que existem várias questões sociais que atravessam essa família que precisam ser assistidas. Quais questões podem ser essa? O porquê que o chefe de família está desempregado? Uhum. Será que é uma falta, é uma questão de trabalho, geração e renda? É uma questão de qualificação profissional? Ou é uma questão que ele tem uma doença, ou ele é deficiente, ele precisa ter acesso às políticas públicas para que ele receba o benefício que o Uhum. próprio Estado fornece através de política Às vezes é pública? uma orientação que ele Às vezes é precisa, de né? uma orientação, sim, porque a obrigatoriedade de atuar nessas questões sociais da família é do Estado. Uhum. Então, hoje, o Estado, diferente de antes, ele atua com diversas políticas públicas na área da educação, da saúde, da assistência, da habitação, em outras políticas públicas, aonde ele alcança essas famílias através dos serviços, Uhum. através dos benefícios, através dos instrumentos que eles atuam mesmo. E a igreja, ela está ali. Então, o serviço social não é só essa questão da entrega da cesta básica. Porque eu preciso olhar que hoje a gente ampara essa família com uma cesta básica. Só que, porém, eu preciso gerar autonomia nela. Eu preciso gerar questões que levam ela a sobreviver sozinha. Uhum. Como que eu atuo? Olhando e direcionando. Se a igreja tem um corpo técnico que graças a Deus a nossa igreja tem, como advogados, assistentes sociais, psicólogo. Então, quando é uma questão de saúde mental, já encaminha. Quando é uma questão de acesso aos seus direitos, tem uns psicólogos que já caminham. Quando é uma questão de assistência, já encaminha, porque há uma diferença. O serviço social ele não vem para garantia dos direitos, até porque a gente não consegue garantir todos os direitos. Uhum. Só que ele vem para dar acessibilidade aos seus direitos, para que você Perfeito. acesse aos seus direitos. E a igreja tem esse papel. O que a igreja faz de forma intencional, algumas estão fazendo e não estão impulsionando com tanta intencionalidade assim, que poderia ser mais intencional. O primeiro, que é impactar a comunidade de onde vive, através do poder da palavra, que é de transformador. O segundo é a nossa igreja. Vou usar um exemplo da nossa igreja. A gente tem aulas de música de crianças até adultos. Então, a gente traz a questão sociocultural, a questão socioeducativa através dessas aulas. E é um instrumento do serviço social, é um serviço de convivência. Então, em serviço de convivência, eles atuam para que você tenha acesso a essas informações, a cultura, a educação. O serviço de convivência atua no fortalecimento de vínculos. Então, quando a gente faz uma simples reunião com as irmãs, aonde a gente traz uma temática, hoje a gente vai falar, irmãs, como como a gente lida com as nossas emoções, um exemplo, né? É como buscar na palavra de Deus a ter autonomia, ter fé. A gente está trabalhando no fortalecimento de vínculos. A Uhum. gente está trazendo uma temática para elas. A gente está unindo, a gente está fortalecendo esse grupo. Essa irmã, como ser que pode acreditar, que pode ter acesso a essas informações e conseguir gerar um certo tipo de autonomia. Até mesmo, tem quantas igrejas fazem cantinas e vão ensinando as irmãs a fazer bolo, a fazer Uhum. pão, a fazer algo que gere uma renda para essa família, sabe? Então a gente atua muito, Uhum. só que por muitas vezes de uma forma não tão intencional, Uhum. porque a gente tem um produto, a gente tem um instrumento nas mãos, a gente atua. Só que se a gente parasse e olhasse assim, mais afinado para isso, falar, eu já estou atuando. Então, quais são os resultados que isso pode gerar? Então, a igreja tem esse papel. A nossa igreja tem um trabalho na África, que é através de uma escola de educação infantil, que ela também é filantrópica. Aí a gente percebe que quem deveria alcançar essas crianças? O Estado? Só que ele não conseguiu Uhum. alcançar, né, através das políticas públicas. Aonde nascem essas organizações filantrópicas, que a igreja também em algum momento ela entra dentro desse quadro e eles começam a atuar nessas demandas. Quando a igreja oferta a questão do alimento, da cesta básica, que é a questão da fome, onde o Estado também não está conseguindo alcançar, aí a igreja tem esse papel
Então, ela é um braço do Estado, Uhum. né? Mas ela não, ela atua de uma forma voluntária, Uhum. né? De uma entrega Movida espontânea. pela palavra, E né? movida pela palavra, movida pela fé, movida pelo amor. Mas a obrigatoriedade, a nível, agora eu estou falando de direitos, de deveres, é do Estado. E a igreja, ela pode conciliar esses dois. Movida pelo amor, movida pela palavra, ela continuar atendendo essas famílias e também direcionando para que essas famílias tenham acesso a esses direitos. Porque quando as famílias têm acesso ao direito do BPC, que é um benefício, e elas desconhecem, né? Quantas famílias têm acesso a um programa de oficinas temáticas, de cursos que geram uma certa profissão e elas desconhecem. E uma orientação, a gente teve aqui mesmo com os adolescentes, agora recentemente, um dia que foi trabalhado vários temas, e um dos temas foi o acesso à informação à saúde, né? E a questão de emprego, de renda, de trabalho. E a igreja está trabalhando muito forte nisso. Que é uma das áreas do serviço social, que é levar essa informação. Aí percebe que eu não estou garantindo esse seu direito, só que eu estou dando acesso a você como esse indivíduo para que você acesse esse direito. Como que você acessa? Conhecendo ele e conhecendo os órgãos que são competentes de te fornecer esse direito. Então, são coisas que eu citei que a igreja atua muito mais, né? Que de uma conversa a gente vai assim, nossa, tem esse trabalho aqui, tem esse trabalho ali. Grupos de irmãs, grupos de irmãos, tem igrejas que a gente vê, né, que assiste aquela família do início ao fim, né? Ela atua na questão social, na questão socioeconômica, na questão de aconselhamento, né? De encaminhamento. Quantas mulheres pastores, eu já conheci pastores que procuraram acompanhamento técnico para aquela família da igreja, que direcionaram para o mercado de trabalho. E graças a Deus, a nossa igreja, ela tem trabalhado muito dessa forma. Ô, Kelly, eu lembro também, eu acho que está muito ligada essa questão da igreja, que você nos deu uma palestra, inclusive para uma conferência do Unikids, sobre a questão do acolhimento, Foi. né? O quanto a igreja trabalha essa questão do acolhimento, e hoje está muito aquele tema em evidência sobre a questão das famílias atípicas, né? Sim. E você que trabalhou na área do autismo, o que você diz para nós sobre essa importância de como acolher as famílias atípicas e não atípicas, né? Também como um papel não apenas espiritual, mas também social. Sim, foi numa palestra onde a gente estava trazendo sobre o autismo, né? Isso. E hoje, é interessante que a igreja, vamos colocar a igreja, ela é o único lugar aonde entram diversas pessoas. Porque um exemplo, se você vai hoje na prefeitura, ou se você vai em outro centro, a criança atípica, autismo, é aqui, nesse órgão. Ai, pessoas com doenças crônicas, é nesse departamento, nessa secretaria. Ai, pessoas em estado de vulnerabilidade como na questão socioeconômica, é nessa. Só que a igreja, eu olho assim, ela é um grande barco onde todas as famílias, com todas as demandas diversas, elas entram aqui, sabe? Mães que têm filhos deficientes, famílias atípicas, famílias que não são, mas que têm outras questões sociais, né? Uma questão de vulnerabilidade socioeconômica, uma questão de os direitos que foram o ferimento dos direitos. Então a igreja, ela é portas abertas, e o que a gente muito viu foi na pandemia, aonde todos os serviços fecharam. Qual foi o único serviço que não fechou? Foi a igreja. A igreja não fechou as portas. E a igreja estava ali para acolher essas famílias que estavam desesperadamente em busca de um amparo. E eu estou falando de um amparo, uma questão emocional, uma questão de saúde. E a igreja foi o único serviço que ficou de portas abertas e continua até hoje. Então, é muito importante a gente como igreja, eu como igreja, você como igreja, entender essa questão do acolhimento, desse amor ao próximo mesmo. Porque as famílias que adentram a nossa igreja, elas estão adentrando com várias questões sociais ali, né? Que a gente desconhece.
Só que a partir do momento onde há um acolhimento para aquela família, mesmo sem identificar qual é a demanda dela, essa família se sente protegida, que Amparada. amparada, porque o mal disso tudo é se sentir Uhum. desprotegida, né. Mas quando ela se sente amparada, quando ela se sente protegida, aí essa família entende real a importância da igreja na vida dela como corpo de Cristo. Uhum. Porque, na pandemia ela estava sozinha em casa, isolada de todo mundo, todos os serviços de portas fechadas. Todos os contatos sociais foram rompidos, então todo mundo se afastou de todo mundo. E a gente somos seres humanos que a gente precisa de contato. E aonde que a gente vai ter esse contato? Uhum. Como corpo de Cristo? Na Na igreja, igreja. né, aonde todos nós somos um só corpo. E acolher essa mãe atípica na igreja com um carinho, com respeito, com entender as limitações dela, dessa Uhum. família. Como a gente vê o grupo de recepção que acolhe tão bem. Mas a gente não deve responsabilizar só o grupo da recepção, Uhum. só os obreiros que ficam na porta. Eu, Keren, como membro e pertencente a esse corpo, também sou responsável por esse acolhimento. Então, quando a gente tira a ideia de que, Joyce, você é recepcionista, você é responsável. Não, você tem um cargo que te dá essa autonomia. Só que eu, como indivíduo, como corpo de Cristo, como membro, como cristã transformada pelo poder do evangelho, eu também tenho esse dever de Uhum. acolher tão bem quanto você. Aquela pessoa que senta do meu lado. Aquele irmão que eu posso dar uma paz do Senhor depois do culto. Aí, ao ponto do irmão se sentir à vontade de voltar Uhum. novamente, de participar desse corpo. Claro que tem uma atuação do Espírito Santo por trás, que isso é primordial, sim, porque é o Espírito Santo quem conduz, é o Espírito Santo quem convence. Só que nós também somos responsáveis Uhum. também pela permanência, né? Porque a gente busca fora, porém a gente precisa cuidar quando chega É aqui, verdade. né? Então, existem pais que perderam os filhos que chegam aqui, né? Uhum. Existem mães que enfrentou várias questões aonde ela não tem sido compreendida na escola, Uhum. no trabalho, com os vizinhos, na comunidade mesmo dela ali do bairro. E o único lugar onde ela espera que traga esse acalento para ela, que traga esse cuidado, é a igreja. Uhum. Então, quando a gente olha, fala assim: nossa, mas é verdade, eu também tenho esse papel de recepcionar bem, Uhum. de acolher bem. Então, é diferente recepcionar e outra coisa é acolher. Uhum. Como você acolhe alguém que chega na sua casa? Uhum. Ou seja, né, fazer parte de um corpo, entender a importância dele e agir de forma intencional para com o próximo, né. Sim. E o exercício do amor, não é É, verdade? É aquilo que o apóstolo fala, né, de nada vale se não houver o amor. se não A gente houver pode amor. todos os dons, se nós não tivermos o amor, não é, isso É. não vale nada. Mas Keren, aproveitando que você falou acerca da igreja tão lindamente, fale agora, deixe uma mensagem para todos que estão nos assistindo e ouvindo, o que eles podem fazer, né, quando eles têm esse desejo: "Ah, eu queria tanto fazer o bem para com o próximo", seja uma doação de roupa, seja visitar uma instituição carente ou, lugares de vulnerabilidade, como você mesmo diz, independente da questão de econômica, o que elas podem estar fazendo? Elas precisam, se profissionalizar, fazer algum curso, ou elas, com um coração voluntário, pode estar atuando e dá uma orientação para elas, o que órgãos elas podem buscar de informação, se elas podem se voluntariarem também, para que eles possam se sentir cada vez mais motivados, atuando, servindo dentro da igreja e também para além dela. É. É, muitas coisas, assim, eu vou tentar direcionar algumas. O que que a gente consegue entender com tudo isso? É qual é o meu propósito, meu sentido de vida mesmo? A Bíblia fala sobre quando nós fazemos a algum dos pequeninos, nós estamos fazendo para Jesus mesmo, de fato. Então, e amar o próximo como a ti mesmo. Como eu me amo e eu busco todos os cuidados, cuidados de saúde mental, física,
emocional, vestes, alimento. Então, assim, se eu me alimento, se eu me visto, eu estou me amando, certo? E esse amor precisa ser produzido para o próximo. Então, a gente hoje observa que existem pessoas muito próximas de nós precisando desse amor, que a gente demonstre esse amor por eles. Eu posso buscar uma OSC, uma instituição, e me voluntariar para participar de um projeto. Existem inúmeras em Piracicaba que aceitam voluntários, que eu posso me voluntariar e exercer esse amor ao próximo, né? Instituições que trabalham com crianças, idosos, famílias, qualquer área a gente vai encontrar. Porém, eu preciso primeiro impactar aquele que está do meu lado, antes de buscar algo mais longe. Então, como que a gente pode alcançar? É o que vem sendo dito em relação à igreja. Eu, como membro, corpo de Cristo, eu posso levar a igreja até o meu lar e chamar os meus vizinhos. Porque essa transformação, esse evangelho que me alcançou, precisa também alcançar o meu vizinho, né? Esse evangelho que me transforma é como um mendigo, né? São dois mendigos que tem um pão na mão e o outro não tem. Eu tenho um pão na mão, que é a palavra de Deus, que é o evangelho que me alcança. E ele não tem. Mas eu quero partilhar desse mesmo pão, dessa mesma palavra de Deus. E levando esse amor até eles. E pensando, uma coisa importante que eu levo para minha vida toda é não olhando só para mim, só para as minhas necessidades. Sabe? Às vezes a gente passa a vida inteira olhando só para nós mesmos. Eu tenho necessidade disso, necessidade daquilo. E a gente tem um coração grato, onde a gente reconhece que Deus nos alcançou com bondade, com misericórdia. A gente também quer compartilhar isso e dividir. Quantas mulheres passam por um processo de luto e elas conseguiram, um exemplo, elas conseguiram se recuperar, conseguiram encontrar na palavra de Deus libertação, cura, transformação. E você viveu isso. Será que você também não pode ser uma que auxilia outras mulheres que estão passando por esse processo? Sabe? Quantas pessoas que enfrentaram questões de vulnerabilidade social, que em Deus buscaram essa força, e até mesmo através de outros instrumentos do mercado de trabalho, de cursos, que conseguiram passar por esse processo, que pode passar para um grupo, para um ser que está passando por esse mesmo processo. Então, a gente tem muito a contribuir com o outro, Joyce, sabe? Porque Deus nos faz passar por experiências para que aquilo sirva de testemunho e para que aquilo sirva de ajuda. Então, você hoje na sua vida tem uma área em que Deus te ensinou, em que Deus te moldou, em que Deus te sustentou e você passou. E essa área vai ser uma área em que você pode ajudar outras mulheres a passar por isso, mas através do amor, sabe? Olhar com compaixão, olhar com amor pro próximo, sabe? Falar assim, não, eu preciso fazer algo. Esse papel que a igreja tem de impactar a comunidade onde ela vive, a igreja como um templo, como uma instituição, é o mesmo papel que eu quero que você, Joyce, tem como corpo de Cristo. De impactar os lugares aonde a gente passa. Seja através do amor, seja através das boas obras, seja através da fé, do testemunho. E aquilo que me couber, que eu puder fazer, que eu faça pelo próximo, sabe? Uma coisa simples. A gente ouve muito falar no seu guarda-roupa. Agora a gente vai falar pra gente que é mulher. Se há uma peça ali que você não usa mais de um ano, que ela está boa, também a gente tem que pensar tem nisso. bastante peças no guarda-roupa. Tô buscando. Que a gente compartilhe, Sim. que a gente multiplique, que a gente divide, sabe? Que aquilo que te sustentou, sustente outras pessoas também. Aquela misericórdia, aquela graça de Deus que te alcançou, também alcance outras famílias, sabe? E tratar com amor. Seja você um líder de jovens, um líder de adolescente, de criança, de irmãs, de grupo de varões. Você tem o poder nas mãos, né? E a necessidade dentro do evangelho de atuar com amor. É o que você disse, ser intencional. As nossas ações precisam ser intencionais. A gente precisa sair de casa para vir para a igreja
com intencionalidade em tudo. Num apertar de mãos, num abraço, num aconselhamento, numa ajuda, num doar, em um escutar, ouvir, porque quantas pessoas, principalmente idosas, precisam de alguém para ouvir. É tudo intencional, agir com intencionalidade, mas movida pelo amor de Deus mesmo. Ai, que coisa linda, Keren. Keren, é uma pena, mas nós estamos terminando o nosso ADCast. Teremos que marcar mais episódios para falarmos sobre esse papel transformador da igreja na vida de famílias como indivíduo também, né? E o quanto isso traz de benefício físico, espiritual, emocional. E uma vida transformada transforma toda uma geração. Não apenas uma, né? Outras também. E agora nós vamos deixar um recado muito importante para todos que estão ouvindo, compartilhar esse episódio, Sim. né? Para que mais pessoas possam ser impactadas com essa mensagem de amor, essa mensagem de partilha das boas novas, porque aonde o evangelho chega, vidas são transformadas. Então você pode compartilhar, o link está aí nas redes sociais, você compartilha no grupo de WhatsApp, familiares e irmãos. E mais importante também, que era importante se inscrever no canal, acredito que você já está inscrito, Sim. né? E deixar seus comentários aí, colocar suas percepções, o quanto esse episódio te abençoou. Essa plataforma vai entregar mais esse vídeo para outras pessoas. Deus abençoe a sua vida, Keren. Muito obrigada mais uma vez. E nós ficamos por aqui, mas até breve teremos mais um episódio abençoador para sua vida e para sua família.